E hoje eu vou responder algumas perguntas de inscritos do canal, tá? Perguntas bem legais, tá certo? Tenho certeza que é dúvida de muita gente que nos acompanha aqui no YouTube. Bom, meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui no Portal Refrigeração e sou apresentador desses vídeos aqui do portal. Legal? Bom, você que já me conhece, quiser já ir deixando o like, porque é certeza que o vídeo vai ser bom. Você que não me conhece ainda, aguenta um pouquinho. Se você achar o vídeo legal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa notificações, faz aquela coiseira toda que você tem que fazer. Posso contar com você? Legal, vamos para a primeira pergunta? Não, antes da primeira pergunta, deixa eu falar do nosso patrocinador, Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, contraste para encontrar vazamento, fluxo para solda, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o meu, o seu, o nosso dia a dia. Certo? Procura os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. Valeu, Brasweld! Muito obrigado pelo apoio. E agora sim, vamos para as perguntas dos inscritos. Bem legal mesmo. Por exemplo, o Lívio Oliveira. Lívio Oliveira, sempre acompanhando aqui o nosso canal. E ele colocou uma pergunta assim: bom dia, mestre. Posso soldar com gás no sistema? Posso soldar com gás no sistema? Não, não pode soldar com gás no sistema. Às vezes acontece o seguinte, às vezes o técnico ele está fazendo um procedimento, digamos, uma troca de compressor. Aí ele bota o compressor para funcionar, dá carga de gás, ele fez tudo direitinho. Só que aí, no meio do processo, ele percebe, ele descobre que ficou vazamento em uma solda. E aí o que passa na cabecinha do técnico de refrigeração? Vou tentar soldar sem perder o gás, certo? Então vou soldar com gás dentro do sistema. Não! Não faça isso, não pode, tá bom? Principalmente se o gás for inflamável, aí pelo amor de Deus, nem pensa, certo? Mas mesmo os gases que não são inflamáveis, você não consegue fazer essa solda. E nem é recomendável tentar. Por quê? Porque o que acontece? Se tem gás dentro do sistema, a pressão dentro do sistema, ela é positiva, é uma pressão que está acima, certo? Da pressão atmosférica. Então o que vai acontecer se você tentar fazer a solda? Primeira coisa, se for um gás inflamável, é perigosíssimo, certo? Então, mas mesmo os que não são inflamáveis, a hora que você começar a aquecer a tubulação para fazer a solda, a hora que aquela solda ficar liquefeita, porque à medida que você vai passando, né, o maçarico, que ele aquece, fica em brasa, a solda ela fica liquefeita. E o que acontece se ela ficar liquefeita? A pressão que está dentro dela vai expulsar essa solda e não vai conseguir. Além do que, mesmo os gases que não são inflamáveis, quando você queima eles têm um cheiro muito, muito forte. Eles queimam as vias aéreas, a garganta, o nariz. Não faça jamais isso daí, tá bom? Quando você vai fazer esse tipo de solda, a pressão interna da tubulação tem que ser igual à pressão da atmosfera. Pressão interna igual à pressão atmosférica. Nem acima e nem abaixo, porque se estiver abaixo, vai sugar, né, o material da solda quando ele estiver liquefeito e vai entupir o sistema. Se estiver acima, vai soprar e você não vai conseguir fazer a solda. Tanto é que quando eu estou colocando um compressor, por exemplo, instalando um compressor, eu sempre deixo a válvula Schrader sem o núcleo. Para quê? Para equivaler a pressão atmosférica com a pressão do sistema. Às vezes tem técnico que tenta fazer essas soldas com a válvula colocada. E aí o que acontece quando ele começa a aquecer, a pressão se leva lá dentro. Então, o efeito é sempre o mesmo, então não pode. Legal, vamos para a próxima pergunta. O Valdemir Melo, ele está me perguntando aqui
Excesso de gás prejudica o gelamento dela ou somente fica esse gelo? Ô Valdemir, gelamento, o que é isso? Mas a verdade é o seguinte, vamos lá, eu entendi o que você perguntou. É que eu não perco a piada, tá bom? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Excesso de gás, sim, prejudica o desempenho da sua geladeira. Eu acho que é isso que você queria dizer. Prejudica, ele cai a capacidade de resfriamento da geladeira. A geladeira ela tem que nem gás de menos, nem gás de mais. Tem que ser no ponto certo. Por isso eu oriento, né, os meus alunos principalmente a sempre que for fazer a carga de gás, procurar fazer a carga de gás de acordo com a etiqueta do fabricante, certo? Procura a etiqueta do fabricante e coloca a quantidade de gás e o tipo de gás pedido na etiqueta, tá bom? Nem mais nem menos, assim você tem certeza que vai tudo funcionar direito, tá bom? E por falar em orientar os meus alunos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Sabe, na minha opinião, qual é o melhor curso de refrigeração e máquina de lavar online do Brasil? É o curso do Portal Refrigeração. É lógico, estou deixando o link na descrição. Se você tiver afim de estudar refrigeração e aprender de verdade, tornar-se um técnico excelente, nota 10, classe A que não passa vergonha, ganhar vida trabalhando com refrigeração, com assistência técnica de maneira geral, né? Conserto de máquina de lavar também. Estou deixando os links aqui dos nossos cursos, tá bom? Link na descrição. Vai aqui embaixo na descrição, coloca lá ler mais, vai aparecer os nossos links. Pode perguntar o que quiser, tem meu WhatsApp lá também. Valeu? Vem estudar, vem dar uma transformada aí na sua vida. Primeira coisa, é para quem não sabe nada, mas é para quem já está no ramo. Quem não sabe nada porque a gente começa do zero. Quem já está no ramo, tem muita gente já trabalhando, mas está passando muita dificuldade. Por quê? Porque não aprendeu direito. Vem estudar no portal. Ah, e o valor é muito, muito, muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. E por ser um valor tão acessível, não faz jus à qualidade do curso. O curso é excelente, tá bom? Bom, link na descrição. Pronto, já fiz o meu jabá. Vamos então para a próxima pergunta. Já respondi então, Valdemir? Sim, excesso de gás prejudica o desempenho da geladeira, tá bom? Nem de mais nem de menos no ponto certo. Olha a etiqueta. Alexandre dos Anjos. Alexandre dos Anjos fez uma pergunta longa aqui, mas eu estou com tempo. Vamos lá. O Alexandre dos Anjos ele colocou assim: bom dia, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Ele está reagindo a um vídeo que a gente fez falando sobre a resistência de degelo. Legal? Como testar e trocar a resistência. É esse o tema do vídeo que ele assistiu. E ele perguntou o seguinte: eu consegui retirar a resistência, fiz um teste nela ligando diretamente na tomada. Ela esquentou bem em todas as regiões. É isso aí, então sua resistência está legal. Esquentou bem em todas as regiões. Fiz o teste no fusível térmico e constatei que está com defeito. Fui fazer a compra e o vendedor me informou que eu devo substituir o fusível e também os sensores de temperatura. Ele falou que se eu trocar somente o fusível, eu irei queimar os sensores. Isso procede? Não, não é bem assim, mas tem que trocar os sensores sim. Porque se não trocar, não vai queimar os sensores, tá bom? Na realidade, provavelmente o seu sensor de degelo, não precisa ser todos os sensores, o problema está no sensor de degelo. Pensa bem, por que existe um fusível térmico no sistema de degelo, lá no evaporador? Para que ele está lá? O fusível térmico, ele está lá para se a resistência ela começar a esquentar mais do que deveria, ele queima e aí ele protege a resistência, protege a geladeira, porque a resistência que esquenta demais pode danificar, certo? Pode derreter alguma coisa, então a resistência não pode esquentar demais, ela tem que esquentar no ponto. E por que ela está esquentando demais? Se o seu fusível térmico queimou, é porque a resistência está esquentando muito, tá bom? O fusível térmico, ao contrário de um fusível comum, por exemplo, um fusível elétrico, desse que você tem
antigamente a gente tinha em casa, que alguns aparelhos eletrônicos têm, né? O fusível elétrico ele foi feito para queimar quando entrasse uma tensão errada, quando desse um curto, alguma coisa assim, ele queima. No caso do fusível térmico, ele queima quando a temperatura eleva. Quando a temperatura passa de um limite, então esse fusível térmico ele tem um limite. Se a temperatura passa daquele limite, ele queima justamente para proteger o sistema, proteger a resistência, proteger a geladeira. Eu já vi casos de técnicos que anularam o fusível térmico e acabou derretendo o gabinete. Sabe, geladeiras antigas tinham umas resistências muito agressivas e eu vi coisa feia acontecer, certo? Então, para isso é que tem o fusível térmico. Então, por que que ele queimou? Ele queimou porque aqueceu demais. Por que aqueceu demais? Porque o sensor de degelo, que é o responsável por interromper o aquecimento da resistência, o sensor de degelo ele está colocado, ele fica em contato com o tubo do evaporador. Então começa a fazer o degelo. Quando aquele tubo chega a uma determinada temperatura, que já é previamente programada na placa eletrônica, então ele desliga a resistência, porque já deu, certo? Se esse sensor está com problema, o que acontece? A resistência continua esquentando, esquentando, então é para isso que serve o protetor, o fusível térmico, para queimar. Então, se você colocar um outro fusível térmico, o que vai acontecer é que provavelmente vai queimar o fusível térmico que você vai colocar, porque você não trocou o sensor, porque quem fez o fusível queimar foi o sensor. Deu para entender o raciocínio? Beleza? Bom, e o vídeo de hoje foi assim. Legal? Espero que você tenha gostado. Eu logo no começo eu falei, ó, você que já me conhece, já vai deixando o like. Você não deixou ainda o like? Você ainda não se inscreveu no canal? Bom, o momento é agora, tá bom? Like, se inscreve, ativa as notificações para receber quando a gente colocar um vídeo novo no canal. E além disso, faz algum tipo de comentário. Coloca aí, ó, fiquei até o fim. Diz aí se você gostou ou não gostou. Tem alguma pergunta, igual essas perguntas que eu respondi? Perguntas legais, assim, que pode interessar para outros. De repente, a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. Coloca aí nos comentários, tá bom? Na medida do possível, eu vou respondendo aí vocês. Valeu, muito obrigado, até a próxima, tchau.